Olá galera, tudo bem? Aqui é o Everton. Agora você na segunda parte da função afim. Vamos lá. Essa segunda parte a gente vai tratar das raízes da função afim. No caso, só existe uma raiz na função afim, ok? Por se tratar de uma função de primeiro grau. Quando eu falo assim, primeiro grau, tem uma raiz. Segundo grau, tem duas raízes. Terceiro grau, três raízes. E assim em diante. Mas aqui é a função de primeiro grau, que a gente chama de função afim, ok? Vamos lá. O que seria uma raiz? A raiz é o seguinte, não tem os valores de x que a gente escolhe para a função afim? É quando você escolhe um valor de x e tudo se torna zero. Entendeu? Você bota um valor lá de x e quando você faz as contas, o resultado é zero. Isso é uma raiz. Esse x que você escolheu, que zerou tudo. Entendeu? Por exemplo, vamos fazer aqui. Eu tenho uma função em que ela é definida assim: f de x, tá? Só que também pode ser y, tá, gente? Não precisa estar f de x, não. Pode estar um y aqui no lugar do f de x, igual a x menos 2. Mas vamos fazer assim: f de x igual a x menos 2, ok? Qual é o valor de x que vai entrar aqui, que vai me zerar tudo isso aqui, né? Existe um valor que menos 2 vai dar zero. Quem é? Né? Quer tornar a função a ficar nula, né? Ou seja, zero. Quem é esse x? A gente sabe muito bem que é o 2, né? Se eu colocar o 2 no lugar do x, eu tenho 2 menos 2, deu zero. Então, esse valor que você escolheu para cá e tornou tudo zero, no caso o f de x ficou igual a zero, ou y igual a zero, né? Como está dizendo aqui, é a nossa raiz, né? Se eu tenho um valor f de x igual a x menos 2, o valor que eu escolhi aqui, vamos lá. Se fosse 5 no lugar do x, a gente ia ter o quê? 5 menos 2, não é isso? Se o x fosse 5, 5 menos 2 daria o quê? O f de x seria o quê? 3. Não é raiz, porque não é zero. Se fosse 3, 3 tira 2, dá 1. Não é raiz, ok? E agora, se fosse 2, obviamente, como eu já tinha antecipado, 2 tira 2 é zero. Se o f de x é zero, ou seja, ou quando o y é zero, que é a mesma coisa, tá? Então, é uma raiz. Quem é a raiz? É o valor, não é o zero não, gente. O valor da raiz é o 2, que é o valor que foi escolhido, que tornou a função nula, ok? Então, achamos f de x igual a zero ou y igual a zero, quando x é 2. Esse x igual a 2 é a nossa raiz. E graficamente, né, como já tinha falado, 2 raiz da função, graficamente, né, da função, nós temos o ponto que a gente criou aqui, ó. Se eu chamei de 5, não foi? O ponto tem que ser quem? O 3, quando eu tinha feito aqui. Se eu chamar de 3, né, o ponto tem que ser 1, né? E se chamar de 2, né, o 2 deu 0. Onde que fica o 0? Ah, em não da reta. Aqui nem em cima do 2 não, tá? É em cima da reta. Porque o 0 é a própria reta, tá? Assim como em cima dessa reta seria do y, caso y fosse 0, tá? Mas aqui, tá? Quando o x fosse 0, desculpa, né? Quando o x fosse 0. Aqui, no caso, quando o x é 0, você ficaria em cima do y. Agora, quando o y é 0, né? É em cima da própria reta x, né? Então, vamos lá. 5 ficou com 3, 3 ficou com 1, e o 2 ficou com quem? Não sobe nem desce, ele não fica com nenhum valor, ele fica em cima da reta, então ele é 0. Então, prestem atenção. Quando falarmos de raízes de qualquer função, não importa quem seja, no gráfico vai ser sempre esses pontos, tá? Que ficam em cima da reta x, aqui, na horizontal. Esses pontos que ficam aqui em cima, eles são as raízes, ok? Vou até dar uma pintadinha. Esses pontos aqui não são raízes, nem embaixo, nem em cima, sempre quando estiver em cima da reta x, ok? Então, a gente está procurando esses pontos, os valores desses pontos para as funções. Agora, como calcular a raiz de uma função sem precisar fazer gráfico, fazer testagem e tal? Vamos fazer aqui alguns exemplos. Aí a reta, né?
A reta, ela vem, intersecta, né, o eixo X aqui. Quer dizer, onde ela encosta no eixo X, que é esse deitadinho. Ela encosta no ponto onde, né, o Y é 0. Ok? Que no caso é 2. Quando X é 2. Vamos para a primeira. Aí eu faço assim. Qual é a raiz dessa função? É só lembrar. Se a função virar 0, ela é o valor que eu colocar e zerar vai ser a minha raiz. X tira 6, né? Se x tira 6, para virar 0, quem deveria ser o x? Os próprios 6, né? 6 menos 6, 0. Então, 6 é raiz. Para a próxima. X mais 4. Quem entraria no lugar do x que mais 4 dá 0? Vamos pensar. Se eu colocar 4 aqui, vai dar 8. Então, não pode ser um valor positivo. Tem que ser um valor negativo. E, geralmente, a gente faz o quê? A gente pega o oposto dele. O que seria o oposto? É o número e o sinal trocado dele. Se eu botar aqui, que está mais 4. Então, aqui na frente eu botaria menos 4. Se eu colocar menos 4 mais 4 vai zerar. Quando você coloca dois valores que têm sinais opostos, né? Um valor de mais, outro valor de menos, sendo o mesmo número, o valor vai ser 0, não importa a ordem. Ok? Então, quem seria o x? O menos 4. Pode ver que ele não está precisando fazer nenhuma continha, apenas dedução. 5 mais x, a mesma história. Se aqui é 5, 5 puro, ele é a mesma coisa que mais 5, né? Então, mais é um valor. Aí não pode ser mais, se botar mais vai somar. Então tem que botar um quê? Um valor quê? De menos. Porque vai ser mais com menos, vai dar menos. Então, boto um menos 5 no lugar do x. Vai bater dois sinais aqui. No conflito dos sinais, o menos vai prevalecer. Vai ficar 5 menos 5, que vai dar 0. Então, quem é o x? Menos 5. Agora, na frente está menos 2. Então, aqui atrás tem que ser um sinal diferente do que está no menos 2. Tem que ser mais. Então, tem que só trocar o x por quem? Pelo 2. Aí vai dar 0, né? Então, x é 2. 4 menos x. Quem entraria no lugar do x aqui? 4 menos um valor, quem? 4, né? Então, dá 0. Então, x é 4. Agora, essa daqui. Isso aqui é interessante. Aqui já está menos. Se eu colocar aqui um 2, um 3, por exemplo, vai ficar menos 3, menos 3. Só que menos 3, menos 3 não dá 0. Dá menos 6. Porque você vai somar os dois valores negativos. Então, tem que fazer o quê? Tem que fazer com que isso aqui se torne positivo. Para quando ele vier somar com menos 3, ele é 0. Para isso aqui virar positivo, eu tenho que botar um valor aqui com sinal trocado. Seria o menos 3. Por quê? Se botar menos 3 no lugar do x, eu vou ter menos com menos aqui. O que acontece com menos, pela regrinha, vira mais. Que é o quero, né? Eu quero que o número que entra aqui vire mais para poder somar com menos 3 e dar 0. Então, vou colocar quem aqui? Menos 3, ok? Vamos agora para uma mais completinha, né? Observe que nós temos um 2 aqui na frente agora, diferentemente dos outros. Se não tivesse esse 2, seria fácil, seria 2, né? 2 menos 2, 0. Mas agora temos um 2 multiplicando x. Aí, tentar fazer de cabeça até dá, mas aí vocês se enrolariam. Então, como é que eu acho a raiz disso aqui, algebricamente falando, né? Tá vendo esse f de x? Ele tem que ser o que mesmo? Ele tem que virar 0, não é isso? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele depois. Vamos fingir que fica assim, 2x menos 2 igual a f de x, que é a mesma coisa. Tanto faz ser f de x igual a 2x menos 2, tanto faz ser 2x menos 2 igual a f de x, porque o igual permanece, não alterar nada. Aí eu vou fazer o seguinte, vou chamar aqui de 0, tá? Então, eu vou ter o quê? Que o 2x menos 2 é 0. Tanto faz para a esquerda ou para a direita. É igual a 0, é igual a 0. Aí vem aquelas equações do primeiro grau, lembra? O que a gente faz? Primeiro a gente vai se livrar desse menos 2 aqui, tá? Não do x, sempre do número que está somando com ele, ou diminuindo, né? Nesse caso, menos 2, vou ter que tirar daqui. Para tirar ele daqui, eu teria que colocar mais 2, não é isso? Aí ele vira 0. Aí eu coloco mais 2 do outro lado, fica 2. Então, aqui, para poder sair esse menos 2, eu tenho que fazer o quê? Somar 2 aqui e somar 2 aqui. Se eu somar 2 aqui, esse menos 2 vira 0, não é isso?
E aqui fica 0 mais 2, 2. Olha lá. Então, menos 2 sumiu. E aqui o 0 mais 2 ficou 2, ok? Agora, esse 2 está multiplicando x. Como é que eu tiro esse 2 daqui? É fácil, basta dividir os dois lados por 2. Se eu dividir aqui por 2, ele fica 1. Aí fica 1x. A gente tem que sempre que isolar o x e deixar ele sozinho. Não pode ter nenhum número multiplicando, dividindo, somando. Ele tem que ficar sozinho. Para esse 2 que está se multiplicando ele sair, eu tenho que dividir esse número aqui. Mas o que eu fizer aqui, eu tenho que fazer do outro lado. Entendeu? Então, para tirar aqui esse 2, eu vou dividir por 2. É só dividir pelo mesmo número que está aqui. Então, vai ficar 1. E aqui, 2 dividido para 2 também. Aí que eu fiz 2 dividido para 2, não é isso? Dá 1. E o 2 dividido para 2 aqui, deixei aqui, tá? Para mostrar para vocês que dá 1. Ok? Ou de uma forma mais informal, é dizer que o número que está com x, ele vem para baixo do número que está do outro lado. Aqui, ó. Esse 2 é como se estivesse vindo para cá. E vai dividir. 2 dividido para 2 dá 1. Ok? Vamos para um outro exemplo. f de x é 3x mais 6. Olha esse exemplo agora, né? f de x igual a 3x mais 6. Então, vamos chamar aqui de 0, igual ao anterior, né? Então, vou ter 3x mais 6 igual a 0, certo? 3x mais 6 igual a 0, né? Ele virou 0. Aí, o que eu vou fazer? Para tirar esse 6 aqui mais 6, eu tenho que somar o oposto dele. No caso, menos 6. Se eu botar menos 6 aqui, esse 6 aparece, né? Junto com menos 6. E do outro lado fica 0 menos 6, ou seja, menos 6. O 0 não influencia nenhum valor. Então, seguindo adiante, 3x igual a menos 6. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir os dois lados por 3, porque esse 3, né, vai ser dividido aqui para poder sair. E esse tem que ser dividido por 3 também. De forma mais informal, é como se eu pegasse esse valor que está aqui com x e jogasse para debaixo do 3. Ok? Olha lá. Então, menos 6 dividido para 3. 6 dividido para 3, né, dá 2, porque só cabe 3, dois números 3 no lugar do 6, né? 3 mais 3, né? 6. Então, é 2. E o sinal de menos acompanha. Então, vai ficar o quê? Menos 2. Vamos para outro exemplo. Menos 5 mais 20. Então, vai ser menos 5 mais 20 igual a 0. Então, o que eu vou fazer? Para tirar esse 20, eu boto o quê? Menos 20. Então, menos 20 aqui também. Então, vou ter o quê? Esse mais 20 some e do outro lado aparece o menos 20. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar esse menos 5 e jogar para debaixo do menos 20. Olha lá. Então, menos 20 menos 5, né? Vou pegar o 20 dividido por 5. Quantos 5 cabem no 20? Né? 5, 10, 15, 20. 4. Isso é divisão. Então, x igual a 4. E não tem sinal. Vou explicar por quê. Porque aqui tem 2 menos. Na divisão de números que têm o mesmo sinal, é sempre mais. Menos com menos dá mais. Então, o menos aparece. Ok? Então, é isso. Até a próxima, galera.